Ok? Quero que você abra a sua Bíblia comigo. Marcelão, cadê o Marcelão? Cadê o Marcelão? Foi no banheiro? Marcelão, vamos abrir a Bíblia em Filemão. Marcelão vai ficar bravo. Pastor, é minha aula da semana que vem. Filemão. Hermínio. Aí, Marcelão, vou falar de Filemão, Marcelão. Amém. Onde está isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Filemão? E aí, se você for muito afoito para achar ele, você passa a página. Filemão. Se você fizer assim, você pulou a página. Acabou, Betinho. Filemão. É uma carta de Paulo a esse homem com esse nome, Filemão. E nós vamos orar agora, pedindo a direção do Senhor para esta palavra nesta noite. Eu sei que Deus ainda vai continuar falando com você, ela é rápida. E depois nós temos a ceia também. E nós vamos fazer a ceia depois da palavra, porque tem bastante a ver com a palavra Santa Ceia de hoje também. Nós vamos orar pela palavra do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, por tudo que nós ouvimos aqui. Já cantamos, já oramos, ouvimos testemunhos, já vimos aqui, Senhor, as tuas mãos, ó Pai, estendidas ao teu povo, abençoando cada uma das famílias. Obrigado pelos milagres que nós temos visto. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado nesse tempo da tua igreja. Agradecemos ao Senhor também, ó Pai, por este momento, que é um momento sublime, que é um momento importante de ensinamento, de instrução na tua palavra. Que o Senhor me use nessa noite. Use as minhas palavras para que o teu povo, ó Pai, compreenda essa mensagem que falou no meu coração. Que o Senhor possa ministrar em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. À medida que eu vou avançando nos pontos, nós vamos lendo os textos, os versículos, mas nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 25, rapidamente, durante a mensagem, tá? Então deixa aberta. Então essa carta foi escrita por Paulo, uma carta de Paulo, endereçada a Filemão, e essa mensagem foi escrita ali há tantos anos, muitos anos atrás, mas nós vamos ver que ela é extremamente atual. Como a frase que nós ouvimos e dissemos hoje cedo, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. Amém? Se você é esperto, está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Amém ou não? Amém, Então, eu ouvi essa frase, uma frase interessante. Eu não sei quem é o autor dela, e essa frase é emblemática. Diz assim: conviver com gente é algo extremamente difícil. Vou repetir. Conviver com gente é algo extremamente difícil. Ainda mais quando essa gente é difícil, é você mesmo. Vou repetir. Conviver com pessoas difíceis é extremamente difícil. Ainda mais quando a pessoa difícil é você. Você já parou para pensar, dentro dos conflitos em que nós nos envolvemos, qual que é a parcela ou a contribuição da nossa vida dentro deles? Seja sincero com você mesmo nessa sua análise. Seja sincero nos seus conflitos pessoais, nos seus embates. Olha a sua própria responsabilidade dentro deles. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Quem crê nisso, diga amém. Sou criado à imagem e semelhança de Deus. E como criados à imagem e semelhança de Deus, também nós somos seres relacionais, nós temos que nos relacionar. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que com ele tivesse um relacionamento, e esse relacionamento ele era perfeito. Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus, em todo cair da tarde, se reunia com Adão para um chá da tarde, para um bate-papo. Não sei se era chá, se era café, se era um suco, mas todos os dias eles conversavam.
Porque Deus também é um Deus relacional. Ele criou o homem para que eles se relacionassem com o homem, para que ele tivesse essa interação com o homem. E nós entendemos assim que a nossa relação, nós somos feitos para viver uma tripla relação. Que é isso, pastor, que você está dizendo? Vou dizer para você, nós somos feitos para ter uma relação com o próximo, nós somos feitos para ter uma relação com Deus, e nós somos feitos para ter uma relação com a criação, com aquilo que Deus fez. Então, nas nossas relações, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o próximo, tanto que Deus olhou para Adão e viu que o homem estava só. E a palavra de Deus diz, fale-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, para que ele também tivesse esse relacionamento com Eva. E aí, quando Deus cria Eva, tudo está perfeito, tudo está pronto, porque o homem se relacionava com Eva, o homem, ao cair da tarde, se relacionava com Deus, e o homem, durante o seu dia todo, tinha sua interação com a criação falada de Deus, porque tudo que Deus fez foi através da palavra. Lá em Gênesis diz o seguinte, que disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, sejam criados, tudo foi feito e criado através da palavra. Então, o homem se relaciona também com a criação de Deus e com tudo que Deus fez. Era algo harmonioso, bonito, era algo sem nenhum problema, era algo que Deus idealizou para o homem, era uma harmonia perfeita. Mas essa harmonia ela foi quebrada com o pecado. Entenda uma coisa, a harmonia que Deus tinha desse relacionamento com Adão ao cair da tarde foi quebrada com o pecado. A harmonia que Adão tinha no seu relacionamento com sua esposa, com Eva, também foi quebrada através do pecado. E a harmonia que o homem também tinha com a criação de Deus também foi quebrada por causa do pecado. E aí as pessoas dizem, pastor, mas se Deus existisse mesmo, por que o mundo está tão assim? Por que os homens estão destruindo a natureza? Por que está acabando com todos os recursos naturais do mundo através da ação do homem? Exatamente por causa do pecado. Porque antes do pecado, as relações que o homem tinha eram relações harmônicas. Era tudo idealizado pelo Senhor e não tinha nenhum problema, nenhum erro. Tanto do homem com Deus, do homem com o homem, no sentido de humanidade, e do homem com a criação. Nossa relação com Deus, e a relação com as pessoas, e a relação também com a ordem criada por Deus, foi danificada. Antes e depois da queda, nós entendemos que o homem sempre foi um ser relacional. O homem não precisou se relacionar depois da queda. O homem já se criou, Deus criou o homem para que no início ele já fosse um ser relacional. Então, desde o início, o homem foi criado para estabelecer uma relação com Deus. Amém, irmãos? Então, a queda não mudou essa questão nossa, relacional. As nossas relações com Deus, as nossas relações com o outro, a nossa relação com a ordem criada do Senhor, tudo isso sempre existiu. Mas agora, depois da queda, acontece e mancha esta relação, é manchada com o pecado. Mas Deus, na sua promessa de redenção, em Cristo Jesus, glória a Deus, Ele nos redimiu desse pecado, amém, irmãos? E aí nós nos tornamos ali justos pela fé em Cristo Jesus, através da graça de Deus que nos alcançou, através da obra redentora de Cristo na cruz pelos nossos pecados. E hoje nós sempre falamos, e estamos aqui nessa noite, e você veio para cá, e se intencionalmente ou não, mas quando você vem para um lugar como este, é porque você quer estabelecer um relacionamento com pessoas, com Deus e com aquilo que Deus criou, amém, irmãos? É assim que nós nos relacionamos, é assim que nós vivemos, é assim que nós precisamos entender qual é o nosso papel, então. Mas Deus, nessa promessa de redenção, cuidou para que nós tivéssemos os nossos relacionamentos restaurados pela obra redentora dele na cruz do Calvário. Tanto que o que mais o Senhor anseia é se relacionar conosco. O que mais Deus busca é esse relacionamento conosco. E o que nós precisamos colocar na nossa cabeça definitivamente, de fato, se nós queremos nos relacionar com Deus e ter mais de Deus, nós precisamos nos dar mais nesse relacionamento. Entende? Para eu ter mais do Espírito, eu preciso dar mais ao Espírito. Eu preciso me doar mais ao Espírito.
me doar mais a Deus. E Deus é um ser tão relacional e nos mostra isso, que o próprio Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Quem crê nisso, diga amém. Sabe quando você vai fazer alguma coisa errada, que você sabe que está errado? O Espírito Santo de Deus te mostrando. Sabe as direções que você tem que tomar na tua vida? As respostas das perguntas, a direção que eles falaram aqui no testemunho. Eu não pedi direção para o Senhor, eu fui lá e fiz. Deus sempre quer nos apontar o melhor caminho, a melhor direção. Deus quer se relacionar conosco, amém, irmãos? E se nós fizermos uma análise, quando nós sabemos nós mesmos que nós não vivemos na prática do pecado, amém, irmãos? Eu não vivo na prática do pecado. Viver na prática do pecado é viver pecando dia após dia, conscientemente. O pecado é consciente, eu peco porque eu quero. Você peca porque você quer, você sabe que você está pecando. Consciente, nós não vivemos nessa prática do pecado mais. Amém, irmãos? Nós não podemos viver assim. Mas mesmo não vivendo na prática do pecado, ainda nós manifestamos nos nossos relacionamentos alguns problemas decorrentes da queda humana, do pecado. E nós precisamos muito ficar atentos a esses problemas que podem causar confusões enormes se nós não estivermos atentos. E se fizermos uma análise da pessoa mais difícil que você convive, é você mesmo. A pessoa mais difícil que eu convivo é comigo mesmo, porque eu sei os meus pontos fracos, eu sei o que me deixa irritado, eu sei o que me deixa bravo, eu sei porque ninguém precisa me dizer, porque eu sei, eu conheço o que está lá dentro de mim. Você sabe o que está dentro de você, sabe ou não sabe? A pessoa mais difícil para você entender dentro do seu relacionamento é você mesmo. E aí, olhando com essa sinceridade, dentro de nós, como eu já perguntei, nós às vezes olhamos, fazemos essa análise, e em todos os conflitos, a maior parte deles, nós somos os grandes causadores, os grandes problemas desses conflitos. Analise isso. E aí, como que eu posso, então, experimentar na minha vida, na nossa vida, uma restauração de Deus nos nossos relacionamentos? Como que eu experimento uma restauração de Deus daquilo que foi idealizado lá no Éden, desde o início, que era aquilo que Deus queria? Como que eu experimento? Como que eu vivo isso depois da queda? Se Cristo me redimiu, se hoje eu me torno justo pela graça do Senhor, eu preciso também trazer comigo dessa redenção, dessa justificação, dessa minha regeneração, né, os traços dessa nova pessoa. Eu já não sou mais o mesmo, sou outro. A carta de Paulo a Filemão foi escrita para glorificar a Deus, amém? Em primeiro lugar. Foi inspirado pelo Senhor, de modo que nós entendemos aqui a prática desta carta, e o que Paulo está ensinando ali, ele ensina de maneira prática de como nós devemos viver essa redenção em nossos relacionamentos. Como viver a redenção dentro dos nossos relacionamentos. Quem conhece Filemão e já leu, você já entendeu por que eu dei essa introdução toda. Como que nós podemos, então, experimentar isso e colocar isso em prática nas nossas vidas? Essa carta é a carta mais curta de todas as que Paulo escreveu. E Paulo escreve essa carta da prisão em Roma. Certo, Marcelão? Da prisão em Roma. E ele escreve essa carta nas mesmas circunstâncias que ele escreve Éfeso e Colossenses. Aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E tem 3 pessoas importantes nessa carta. 3 ali, personalidades importantíssimas na carta. A primeira delas é o que está enviando a carta, que é quem? Paulo. O segundo que recebe esta carta, que é quem? Filemão. E há uma intercessão de Paulo em favor de quem? Onésimo. O escravo fujão. Você já ouviu falar sobre ele? Onésimo, escravo fujão. Filemão era um comerciante de Colossos. E ele tinha se convertido através da mensagem de Paulo. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Ele fugiu do seu senhor. E nesta fuga, ele levou também do seu senhor alguns pertences. Roubou o seu senhor. E ele foi para Roma para fugir da perseguição ou de uma recaptura da vida dele. Só que chegando lá, ele entra em contato com Paulo e ele se converte.
Deus já começou a tratar desse relacionamento que havia sido quebrado com algumas coisas ali. Havia uma relação de escravo e senhor, havia também ali, dentro dessa relação, acredito que esse Onésimo rouba Filemão, porque não tinha recursos para isso, e aí sai com essa imagem manchada de frente de Filemão, e aí Paulo entra na cena com a escrita desta carta, e falando dessa missão, daquilo que havia acontecido. Paulo agora na missão, que ele se encontra de encaminhar Onésimo de volta ali para Filemão, mas não somente de volta como escravo. Paulo deixa bem claro na carta que ele escreve, que Filemão deveria receber Onésimo agora como, além de escravo, irmão em Cristo. Foram redimidos, mudaram de vida através da restauração que Deus permitiu que acontecesse, e Paulo foi usado na conversão dos dois. E aí Paulo entra como intercessor ali, e Paulo manda essa carta falando para ele: perdoa Onésimo, perdoa ele, perdoa os seus atos. E eu vou rapidamente aqui falar de 4 atitudes de Paulo que podem nos ajudar a restaurar relacionamentos que necessitam de redenção. 4 atitudes que nós vemos na vida de Paulo e na carta de Paulo, que podem nos ajudar a restaurar relacionamentos que necessitam de redenção. E nós vamos ver a primeira atitude. Versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também o nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Paulo, primeiro ponto que nós vemos aqui, para restaurar um relacionamento, restaurar ali relacionamentos que necessitam de redenção, Paulo se apresenta diante dele aqui de maneira humilde. Paulo se apresenta, chega para ele com uma apresentação humilde. E a humildade, ela mostra o amor de Cristo. Amém ou não, irmãos? Tanto que envia, como também daquele que recebe. Paulo não se apresenta aqui como um apóstolo, e muito menos como pai na fé de Onésimo e nem de Filemão. Ele poderia dizer: sou pai na fé de vocês, eu sou apóstolo, estou mandando ele voltar, recebe ele, perdoa e acabou. Podia ou não podia? Ele era apóstolo, tinha autoridade no nome do Senhor, mas Paulo se apresenta diante deles com uma atitude de humildade. Uma atitude de humildade. E aí ele termina a sua apresentação falando do quê? Da graça e a paz de Deus. Ou seja, ao chegar como conciliador, Paulo faz lembrar a graça e a paz de Deus, e para iniciar um processo de restauração, só é possível iniciar um tratamento, porque Paulo diz que os olhos deles estavam fitos no Senhor. Versículo 3, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Senhor estejam com vocês. Paulo estava dizendo que a graça de Deus estava com ele, estava nele, e só é possível iniciar esse tratamento porque Paulo estava com seus olhos no Senhor. Amém, irmãos? Segundo ponto da restauração, quero que você leia comigo do 4 ao 7, diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Antes de Paulo começar a tratar de tudo, ele é humilde, ele é sincero nas suas palavras. Ele não é mentiroso, ele não está dando rodeios aqui, ele está sendo sincero. E eu vou dizer para você por quê. Ele sabia do valor que Filemão tinha no reino de Deus, porque nesse discurso que Paulo fala aqui, ele não é mentiroso simplesmente para fazer o meio de campo, para chegar depois e exortar a Filemão. Não,
ele chega aqui mostrando e ressaltando os pontos positivos que Deus já tinha feito na vida daquele homem. Deus já tinha restaurado aquele homem a ponto de, na sua própria casa, Filemão era um homem rico, era um homem de posses, e ele na sua própria casa ali, acolhia os irmãos, e ali dentro da sua própria casa, haviam acontecido conversões, pessoas tinham se entregado a Jesus, através do ministério e do acolhimento de Filemão a essas pessoas. E Paulo, dentro desse processo de restauração, na sua humildade, ele chega agora sendo sincero, agradecendo a Deus. Ou seja, Paulo agradece sinceramente a Filemão. Primeiro, humildade. Segundo, agradecimento sincero. É isso que Paulo faz. Sabe quando nós estamos envolvidos numa questão de relacionamento, normalmente nós conseguimos ressaltar somente os pontos negativos. E eu tenho experimentado no meu trabalho profissional como as pessoas hoje são carentes de elogios verdadeiros. Como são carentes. A gente tem um procedimento que de tempos em tempos, eu acredito que profissionalmente deve acontecer isso, eu chamo alguns jovens individualmente e dou um feedback pessoal para eles sobre a postura e sobre o desempenho dele durante as nossas atividades. Tem sido... E assim, muitos deles nem sabem que eu sou pastor. Como assim? Não sabe que você é pastor? Você não anda com a placa de pastor no peito? Não, muitos são novos, alguns nem sabem. Mas alguns, quando despertam, falam: professor, posso falar uma coisa? Fala, você é um cara diferente, velho. Porque nem meu pai falou isso para mim. E sabe o que é assim? Olha, ressaltar os pontos positivos, dizer assim: poxa, gostei do seu trabalho, achei excelente a maneira como você se posicionou, achei fantástico a evolução que você teve, você chegou aqui um pouco tímido, agora você já está se soltando, a gente sabe que é um percurso que você tem que caminhar ainda para chegar a um patamar satisfatório para você e para o mercado de trabalho, mas eu já consigo ver uma evolução em você. Lágrimas correm dos olhos. Lágrimas correm. E alguns dizem: nunca ouvi um elogio de ninguém, professor. Nós precisamos ser não falsos, sinceros, agradecer, elogia. O que salta aos nossos olhos às vezes são as críticas, aquilo que o outro não fez, aquilo que a pessoa não faz, elogia. Fala: você é bênção. Está bonita hoje. Você, viu, Renato? Faça isso para a sua esposa, viu? Ó, e para o seu marido. Vocês viram essa mesa? Há uns domingos atrás a gente teve ceia e não tinha um cálice. Hoje tem um cálice vazado, ele é cenográfico, mas está lindo. Né, Rosana? Vocês nem perceberam ali, ó. Tem um cálice. Paulo fez a mesma coisa. Paulo fez a mesma coisa ali com ele. Paulo agradece o que ele estava fazendo. Obrigado porque você está abrindo sua casa. Obrigado porque a sua casa tem sido um lugar de restauração, tem sido um lugar de bênção. Né? E ali, para sermos conciliadores nessas desavenças, para os nossos filhos, para as pessoas que nós nos relacionamos, nós precisamos mostrar isso de forma... olha lá. Pode até ser, irmãos, que até os irmãos ali, ó, que estão me assistindo agora online, ou até aí dentro da sua cabeça, possa ter uma crítica à minha pessoa, né? Os irmãos ali podem estar escrevendo no chat lá assim: pastor, o que é isso que você está escrevendo? Ou então até mesmo uma outra coisa, né? Não sinceridade também em outro aspecto, porque a gente fala somente da crítica, mas às vezes a gente fala dos elogios bajuladores, que eles também são ruins, porque às vezes elogia de uma maneira que não é verdadeira, e não quer elogiar, então não elogia, fica quietinho que é melhor, né? Às vezes nós elogiamos de maneira não verdadeira, só para ganhar a pessoa, né? Para ter a pessoa ali. Vamos ser sinceros nas nossas falas, amém, irmãos? Seja sincero na sua fala, mas assim que nós precisamos ser. E Paulo foi sincero no elogio. Paulo era guiado pelo Espírito de Deus para exortar e para apontar os erros ali.
E ele podia fazer isso na sua autoridade de apóstolo, mas ele exala dele ali o amor de Cristo, o Espírito Santo de Deus na vida dele, e mostra para eles ali que, dentro desse processo, quando Cristo está, quando o Espírito nos dirige, Deus está nos dando esta oportunidade de restauração. Amém, irmãos? Cuidemos dos elogios, das críticas, às vezes idólatras e rudes. Cuidemos dos elogios idólatras. Hoje, em tempos onde as redes sociais são o grande boom do século, é redes sociais. Às vezes as pessoas têm milhões de seguidores, com elogios diários de que você é meu Deus, você é o fantástico. Vacila para você ver. Pisa no tomate para você ver. Você é deletado das redes sociais. Então, da mesma maneira que chegam os elogios, as críticas também são matadoras, acabam com a vida das pessoas. E os tempos que temos vivido têm sido assim. Uma outra característica de Paulo, além de ser sincero, que é a terceira, para a gente terminando, versículo 8, diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, preciso, entretanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você ele, e quero dizer do meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que por uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de vocês, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E ele, se causou algum dano a você, ou se lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto e pagarei. É claro, não preciso dizer a você que me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime meu coração em Cristo. Depois de preparar o terreno com humildade, com sinceridade, com gratidão, Paulo começa agora aqui a sua intercessão amorosa. Ele não reivindica ali a sua autoridade, que ele poderia fazer, mas ele resolve aqui tratar essa questão de maneira amorosa. Ele recorre ao amor. Se Deus nos perdoou, devemos demonstrar esse amor. É isso que ele está dizendo aqui. Temos a capacidade, às vezes, irmãos, de fuzilar os nossos irmãos que caminham conosco. Às vezes o irmão está caminhando junto com a gente, cristão, se converteu, mas por algum problema na vida, ele caiu, tropeçou, e nós, às vezes, como cristãos, que deveríamos ser aqueles que estaríamos ali para abraçá-lo com amor, somos os primeiros, às vezes, a apedrejar. Às vezes tratamos aqueles que chegam na igreja, os novos convertidos, com mais atenção e amor do que aquele que está junto conosco, do nosso lado, que precisa do nosso apoio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem problemas diversos na igreja de relacionamentos, e esse é um que a gente precisa tratar. A gente precisa tratar isso dentro da igreja, amém? Então, ele diz assim, recorre ao amor, e se Deus nos perdoou, devemos demonstrar esse amor. Nós precisamos entender aqui que Deus nos amou e perdoou, e nós devemos ser canais desse perdão também, deste amor e desse perdão. Onésimo se converteu através da vida de Paulo, e ali, Paulo fala que ele, Onésimo, estava voltando também para junto de Filemão como seu irmão em Cristo. No versículo 11, olha aí comigo no versículo 11. No versículo 11, eu quero ressaltar esse versículo que ele é importante. Diz assim: antes ele era o que mesmo, gente? Inútil. Mas agora com Cristo, ele é o quê?
útil a mim e a você. Você vai lembrar disso. Se você gostava de rock na década de 80, você cantava uma música do Traje a Rigor. Inúteis. A gente somos o quê? Inúteis. Antes de você ter Jesus, eu posso dizer que esta música era verdade. Nós éramos uns inúteis. Mas quando nós recebemos Jesus, Paulo está dizendo, agora com Cristo, Ele é útil. Agora você com Cristo, você é útil. Você é útil. Ele está voltando agora na qualidade de um servo útil. Você é útil para a boa obra do Senhor, amém, irmão? Amém, glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós pensamos nisso. Nós, indignos, nós somos usados para que uma pessoa seja salva ali, e a história dela foi mudada por toda a eternidade, e aí, Paulo está dizendo para ele assim, ó, vai o meu coração junto com ele para essa restauração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de saber, por exemplo, eu sei das pessoas responsáveis pela minha trajetória cristã, que foram os meus pais na fé. Eu me lembro, quando eu aceitei o Senhor Jesus, das pessoas que foram importantes para mim, no meu processo de conversão. Você também se lembra de quem foi seu pai na fé? Quem que te levou ao Evangelho? Como Jesus chegou para você? Você lembra ou não lembra? E você também tem pessoas que você levou até Jesus? Tem ou não tem? Eu me lembro, nós tínhamos ali na igreja 5 ou 6 jovenzinhas, de 12 até 16 anos. 5 ou 6, que eram nossos discípulos, meu e da Renata. E tanto que todas elas sempre nos chamaram de pais. Eu falei, não, você tem pai, você tem mãe. E aí nós trabalhamos com elas, discipulamos, ensinamos. 3 delas eu já fiz o casamento, né? 3 ou 4, não me lembro. 5, 6, tem mais uma para casar ainda. Então, e a gente cuidou delas, e aí eu me sinto responsável também por, de vez em quando, e aí, como que está? Né? Algumas delas já tiveram filhos, né? Então, o meu coração, quando eu lembro daquela fase, de tudo que passaram, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós vivemos, meu coração vai junto com elas. Quase salta pela boca quando eu vejo os filhinhos delas. Eram garotinhas na igreja, carentes de afeto, de amor, de atenção, e nós cuidamos delas. E Paulo está fazendo a mesma coisa aqui com Onésimo. Olha, está aí no meu coração para você, porque eu sou responsável também por esse camarada aqui. Está indo aí para você. Onésimo fugiu do seu Senhor, e Deus tinha planos para a vida dele. Paulo, Onésimo e Filemão. Paulo ensina aqui no versículo 18, olha lá. E se causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Isso é característica daquele irmão que sente a dor do outro, que chora com o outro, que eu vibrei quando eu vi esse testemunho do Josias e da Vânia. Eu vibrei quando eu vi o testemunho da Josefa e do Devanir. Sabe por quê? Porque eu preciso aprender a me alegrar com os meus irmãos que estão recebendo vitória, irmão. Eu preciso ficar feliz com isso. Se não alegra o seu coração, amém, mas o meu alegrou e pronto. Eu estou feliz. Dia após dia o Josias chegava para mim, pastor, paguei mais um banco. Falei, ô glória, irmão, falta quantos? Faltam uns 3, 4 ainda. Vamos embora, não é, Josias? Vamos orar. Faz outra proposta, irmão. Manda um valor mais baixo, vê se o banco aceita. Tal, vamos negociar, vamos conversar, vamos orar, espera mais um pouco. Não era assim que eu falava para você? Josias, espera mais um pouco, vamos orar mais uns 15 dias, mais uns 20 dias. Aí o Josias chegava, pastor, milagre aconteceu. Abaixaram abaixo da proposta, e a gente foi lá, pagou, quitamos mais um. Glória a Deus. Até chegar o momento em que zerou. Feliz, irmão, feliz com que está feliz. E eu não sei se tem pessoas, não sei, né? Vou deixar no ar isso. Que às vezes fica triste que o irmão recebeu uma benção. O irmão compra um carro, bonito, novo. Aí o irmão, a pergunta do irmão invejoso, mas bebe muito, hein?
Mas bebe muito, hein? Ah, irmão, carro branco é táxi agora, né? Sim. Ao invés da gente se alegrar com o irmão, com a bênção que ele conseguiu, às vezes tem um espírito de inveja, né? Está amarrado esse nome de Jesus. Se alegre com as conquistas dos outros, irmãos. Amém? Trocou de casa, vai casar, glória a Deus, né? Arrumou uma esposa, arrumou um marido, fica feliz. Se alegre com o irmão. Paulo está dizendo aqui, põe tudo na minha conta. Põe tudo isso na minha conta aí, que nós vamos resolver isso aí. Vamos resolver. Paulo está agindo ali de maneira conciliadora. No versículo 19, diz lá, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso, eu pagarei. E aí parece que essa última frase aqui é meio dura, né? É claro que não preciso dizer a você que me deve a própria vida. Parece dura. Mas aqui, o que ele está dizendo aqui, nós precisamos, e é dever de todo cristão, a necessidade de nós sermos bênçãos perdoadores na vida daqueles que precisam. É isso que Paulo está dizendo. Você não recebeu de graça do Senhor? Deus não te abençoou? Então nós temos o dever de sermos abençoadores também daqueles que precisam de perdão, precisam de amor. E no versículo 20 ele diz, sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Às vezes, passamos por situações dentro da igreja, das igrejas. Às vezes nós passamos e vemos, irmãos, às vezes tem pais, eu conheci, e eu presenciei filhos que ficaram 4, 5, 10 anos sem falar com os pais. 10 anos. Irmãos que não se conversam. E esses dias eu estava conversando com meu cunhado, com o Márcio, e você me abençoou, aquele dia você nem sabe. O Márcio tinha 2 irmãos, né, Márcio? Era para ter 2 irmãos. E a gente estava comentando a respeito de relacionamentos de irmãos, e aí ele disse assim, poxa, eu queria ter um irmão para eu me relacionar com ele. E às vezes nós temos 2, 3, e nós não conversamos com nossos irmãos. Nós brigamos, discutimos, ficamos sem falar. E aí as durezas, que eu me lembro da mensagem que a Renata disse, não adianta depois a gente chorar dentro do caixão e pedir perdão para a pessoa que está morta. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos exalar esse perdão do Senhor, amém, irmãos? Nós precisamos resolver essas questões familiares, irmãos dentro da igreja. Não posso admitir isso dentro de uma igreja, as pessoas não se falarem, não se relacionarem. Isso não pode acontecer em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu estou dizendo isso para você, porque essa palavra de hoje, pastor? Eu estou dizendo assim, porque nós vamos viver tantas coisas do Senhor agora daqui para frente, nesse final de ano, no começo de 2021, que eu não quero que isso seja impedimento para travar a igreja. Nós vamos deslanchar como nós já estamos indo, irmão. Deus está nessa obra, Deus está nesse ministério, Deus está neste lugar. Nós não podemos ficar parados com picuinha, com disse-me-disse, que aquele lá, com mimimizinho. Não, vamos embora. A Diana disse, para de mimimi, vamos para frente. Vamos avançar, vamos caminhar, irmão. Se algum erro, alguma falha, me perdoa, irmão. Vamos seguir junto. Se fui duro com você, se você não entendeu o que eu disse, ou se você não me entendeu, ou nós nos entendemos, vamos resolver as pendências e caminhar agora, rumo ao que o Senhor tem dado nas nossas mãos, irmãos. Nós não podemos ficar mais parados com conversinha, perdendo tempo. O irmão disse isso, amém, irmão, deixa isso para lá. Vamos embora, irmão, ninguém sabia viver na pandemia, a gente não sabe viver em pandemia, nós nunca vivemos em pandemia, eu nunca pastoreei em pandemia, eu não sabia, pastor, fulano não recebeu visita, não posso visitar, irmãos, eu posso orar, posso ligar, né? A gente não sabia, vamos deixar as coisas para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, vamos caminhar para o alvo, irmão, vamos embora. Vamos? Quem está comigo, diga amém. Amém. Paulo fala para ele que ele seria reanimado se ele perdoasse Onésimo. Um perdão verdadeiro um do outro. E por último, Paulo cita, tanto no começo quanto no final, versículo 21 ao 25, diz assim, certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo.
e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero, por meio das orações de vocês, que eu lhes seja restituído. Versículo 23. Epáfras, prisioneiro comigo em Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Finalmente, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Paulo cita que a graça estava na saudação, e Paulo cita também a graça na despedida. E ele cita com certeza de que Cristo, em Cristo, aquele conflito seria resolvido em nome de Jesus, pela graça e pela misericórdia de Deus, e faria aquele problema ser resolvido. Então eu termino nessa noite dizendo para você, precisamos pensar, precisamos restaurar alguma coisa, precisamos restaurar algo na nossa vida. A palavra de Deus está aqui nessa noite. Eu vou pedir que você se coloque em pé.